A paz do Senhor, irmãos, vamos dar continuidade à nossa escola dominical, a supremacia das Escrituras, na lição número 6, a Bíblia como um guia para a vida. O texto ora encontra-se em Salmo 119, 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia, na Verdade Prática, diz: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da Bíblia de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. A leitura bíblica em classe encontra-se em Salmo 119, 97 até 105, que diz: Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua luz, a tua palavra e luz para o meu caminho. A introdução diz: a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. João 5, 39. Eu passo a palavra para a irmã Fábia. Tiago assevera, como estava falando, Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação, que está em Tiago 1 e o versículo 21. Amém? Vamos estar lendo esta palavra rapidinho. Aleluia, glória a Deus, amém, irmã Benilde. Nesta lição, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Amém? Primeiro tópico, a Bíblia é um alicerce para a vida. A palavra, o primeiro subtópico do primeiro tópico, aleluia. A palavra de Deus é alicerce. Importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita, divinamente inspirada, como está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Irmão Antônio, o senhor poderia estar lendo esta palavra? Depois eu gostaria, aleluia, que a irmã Fabiana estivesse abrindo Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 1, por favor. A irmã Adelaide, capítulo 7 de Mateus e o versículo 24. Amém. O irmão Zeca, aleluia, estar lendo também João 3,16, o irmão já abre nesta palavra, amém? O irmão Antônio, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a irmã Fabiana, Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 1, a irmã Adelaide, Mateus 7, 24, o irmão Zeca, João 3,16, o irmão Orlando, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, e o irmão Isaac, João 6, 68. Amém? E depois, mais uma vez aí a irmã Benilde, 7 de Mateus e o versículo 25. Amém? Pode ler, amado irmão. Amém. Glória a Deus. É como a palavra estar aqui explicando. É importante ressaltar que a palavra é a única infalível revelação escrita divinamente inspirada. Para quê?
como o irmão acabou de ler, para ensinar, para redaguir, né? Para corrigir nas necessidades na nossa vida também, né? É verdade, glória a Deus. A irmã Fabiana, por favor. Cristo e irmão de Tiago, ao chamar-os querido Deus Pai e conservado por Jesus Cristo. Apocalipse 1. Verso 1. Glória a Deus. Sim. Apocalipse 1 é outra palavra, é uma outra. Amém, minha linda. A qual Deus lhe deu, Amém. para mostrar aos seus servos coisas que brevemente deverá acontecer. Pelos seus anjos envio as notificação de João ao seu servo. Aleluia. Amém. Amém. A palavra está nos ensinando e nos mostrando que devemos estar firmados nesta palavra, porque ela é a revelação para as nossas vidas. A palavra de Deus é a própria, como já foi falado muitas outras vezes aqui, a própria profecia, né, para as nossas vidas. É a direção, é o nosso guia, como nos versículos anteriores, como ela vem nos dizendo que ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela vai clarear a escuridão aonde está no nosso caminho, para que possamos ser bem direcionados. Amém, amada igreja? É necessário que possamos estar arraigado nesta palavra. Aleluia. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Por favor, irmã. Irmã Adelaide. Amém. Glória a Deus. O Senhor nos assemelhará ao homem prudente quando colocarmos, quando não só ouvirmos, a palavra está dizendo, quando praticarmos ela. Amém, amada igreja? Aleluia. Nessa ilustração de Jesus, que foram as próprias palavras de Jesus, este versículo que a irmã Adelaide acabou de ler, a casa, aleluia, nesta ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida, a nossa vida. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude e um destino glorioso. João 3,16. O mundo tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não apareçam, mas tenham a vida eterna. Glória a Deus. Amém. O Senhor nosso Deus, Ele entregou o seu Filho unigênito por amor de nós. É por isso que hoje estamos aqui. A nossa fé está firmada em Jesus, né? Em todos os seus feitos, aquilo que Ele fez. Ele desceu à sepultura, ressuscitou. Hoje estamos comemorando um dia maravilhoso. Aleluia. É a vida de Jesus. Nós podemos ver na morte de muitas outras pessoas aí, que muita gente está glorificando, mas ali se encontra ainda nos túmulos dessas pessoas, os seus escombros, os seus restos mortais. No túmulo do nosso Deus, não. Está escrito lá em Israel, aqui ele não mais está porque ele vive. Ele vive, Jesus vive, e ele é a própria palavra. Jesus é a própria palavra, o verbo que se fez carne. E nós precisamos estar a cada dia arraigados nesta palavra. Amém? O próprio Cristo é a rocha. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Por favor, irmão Orlando. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Amém. Obrigada, irmão. Ele diz que a palavra, ele diz que as pessoas bebiam, porque a palavra de Deus
É água que nos sacia, é água que nos purifica. A palavra de Deus, ele nos diz, eu acredito que seja, que eu creio que seja lá no capítulo 13, no capítulo 7 de João, que ele diz que se bebermos, se crermos em Jesus, né, tomaremos da sua água e dentro de nós se tornaria o quê? Rios de águas vivas. Por quê? Porque ela vivifica a nossa vida, ela purifica a nossa vida. É isso que a palavra do Senhor faz, gente, para com as nossas vidas. Elas nos transformam. Aleluia. Ele tem as palavras, ele tem as palavras de vida eterna. João 68. Irmão Isaac, por favor. Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Este também foi um momento crítico ali com aquela multidão que seguia a Jesus, né? E Jesus se levantou e ali no meio da multidão ele disse, né, que tinha muitos ali que estavam caminhando por ele, não por ele mesmo, não pela palavra, mas para comer e beber daquilo que ele tinha. Aleluia, para dar, para beber e comer. Estas palavras, que para muitos foi muito dura, Pedro se levantou e disse, Senhor, essas palavras são muito duras. Que palavras são essas? E o Senhor perguntou a Pedro, queres tu também ir com eles? Porque quando o Senhor disse isso, muitos voltaram para trás, porque era verdade aquilo que Jesus estava falando. A gente não pode ser multidão. Nós precisamos ser pessoas verdadeiramente que estejam na presença do Senhor para receber aquilo que Ele tem para nos dar. E Ele quer nos fazer diferente e parecidos com Ele. Amém? E a sua palavra é essa que nos ajuda. Amém? A síntese desse grande ensinamento é que nem as crises da vida, nem as crises dessa vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. Mateus 7, 25. E desceu a chuva e correram rios e sopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Porque amém? estava, amém. Obrigada, irmã Benilde, porque estava edificada sobre a rocha. Porque quanto mais nós buscamos a estar ali edificada na palavra do Senhor, nós vamos estar mais firmados. Aí pode vir as tribulações, pode vir as tentações, e nós teremos força para dizer não, para dizer não, para dizer não. Porque estaremos alicerçados na palavra do Senhor. Segundo subtópico, a palavra de Deus é luz. Os Salmos declaram que a palavra de Deus é a lâmpada para os pés e luz para o caminho, como já lemos anteriormente. Significa, está no capítulo 119 de Salmos e o verso 105. Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Pedro fala da palavra como uma luz que alumia em lugar escuro. Irmão Antônio, segundo de Pedro, capítulo 1 e o verso 19, por favor. Aleluia. Segundo a Pedro, capítulo 1, verso 19. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Orlando. Capítulo 1, verso 19, por favor. Irmão Orlando. Por favor, João 12, 8, 12. Por favor, irmão Antônio. Muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia
esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que palavra tremenda. Aleluia. Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Irmão Orlando, por favor, 8 de João e o capítulo e versículo 12. Não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz e vida. Amém. Obrigada, irmão. E Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz, como está escrito em Efésios, capítulo 5 e o versículo 8. Nós somos filhos da luz, porque Jesus nos fez em si, para com Deus, filhos de Deus. E Deus é a luz. Jesus é a resplandecente luz, aleluia, da manhã. E nós somos seus filhos. E esta luz, ela deve resplandecer a cada dia em nossas vidas. Amém? Por favor, irmã Benilde. Capítulo 5 e o versículo 8 de Efésios 5, de Efésios, e o versículo 8. Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz. No Senhor, andai como filhos da luz. Amém. Amém. Glória a Deus. Porque antes eram como trevas, mas hoje somos filhos da luz. Quando o Senhor nos tirou lá do mundo, do Egito, nós viemos em escuridão. Mas quando Ele começou a derramar da sua água, da sua palavra sobre as nossas vidas, Ele veio trazendo luz. O seu Filho, Ele é a própria palavra. Porque quando recebemos a Cristo, recebemos o Espírito Santo de Deus. E Ele está dentro de nós. Amém? Isto é, afastados da prática do pecado. João 3, 1 a João 3, capítulo 3 e o versículo 6. 1 a João, capítulo 3 e o versículo 6. Por favor, irmão, por favor. Aleluia, glória a Deus. É mesmo assim. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Aleluia, glória a Deus. Terceiro subtópico. A palavra de Deus é imutável, tendo a inspiração divina como pressuposto, obrigada, irmão Antônio. Como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. Nós precisamos praticar. Aleluia. Porque se nós não praticamos, nós não estamos tendo fé. Nós não estamos acreditando. É necessário que precisamos praticar para que cada dia mais a nossa fé possa aumentar. Porque é através dessa palavra que a nossa fé é aumentada. Ela tem um crescimento. Amém? Glória a Deus. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Aleluia. A senhora pode estar lendo, irmã Benilde? Novamente. 1:21. Irmão Isaac, João 10:35, por favor. Pode falar, irmã. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Amém. E é isso que Deus também quer fazer em nossas vidas. Através desta palavra também nos inspirar
nos inspirar. A Bíblia difere de outros livros. A Bíblia difere de outros livros, porque seus ensinos são fidedignos. Eita, glória. Essa palavra é a segunda vez que eu estou lendo ela, né? Ontem estava lendo, eu nunca tinha ouvido essa palavra, não vou negar, irmão. Fidedignos. É mais do que digna essa palavra. Eita, glória, né? E confiáveis, não erram e nem falham. João 10:35. Aqueles que a quem a palavra de Deus foi dirigida e a Escritura não pode ser anulada. Amém. Glória a Deus. Ela não pode ser anulada, ela já falou. A palavra já está dizendo que ela é fidedigna, a palavra do Senhor. Eita, glória. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado. Marcos 13:31. Irmã Adelaide. Glória a Deus. Marcos 13:31. Glória a Deus. As palavras de Deus jamais elas irão passar, né? Este é o livro mais antigo e mais atual que se existe na face da terra. É a palavra do nosso Deus, porque ela é viva e ela é vida para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Obrigada, irmã. Consequente, os princípios bíblicos, consequente, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como o tivera antigamente. Isaías 55, versículo 11. Por favor, irmã Benilde. Aleluia. Essa será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia. A palavra de Deus, sempre quando ela é proferida para as nossas vidas, ela nunca vai voltar vazia, porque é Deus que está falando. É Deus que está falando conosco para que possamos receber desta palavra, para que possamos receber desta água purificadora em nossas vidas. E ela nunca vai voltar vazia, ela vai fazer aquilo para que Deus, aleluia, a enviou em nossas vidas. Ela vai dar ali o resultado, né, na nossa vida para aquilo que Deus a enviou para nós. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudança. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 20. Aleluia. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Mateus 5:18. Glória a Deus. Mateus 5:18. Vou estar aqui lendo rapidinho. Glória a Deus. Por favor, se a irmã já tem, por favor. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tilde se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Amém. Glória a Deus. Obrigada, irmã. Praticamente a palavra que a irmã Adelaide leu em Marcos 13:31, né? Mas o Senhor diz que pode passar céus, terras e mares, e a sua palavra jamais irá passar. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas, como está escrito em Efésios 2, capítulo 20, ou Efésios 2 e o versículo 20, perdão. Segundo tópico, a Bíblia nos torna pessoas sábias. Eita glória. O primeiro subtópico, o conceito de sabedoria. O substantivo hebraico para sabedoria é okman. Querem me ajudar, meus irmãos? Okman. E o seu correspondente em grego é Sofia. Ambas as palavras têm um sentido de habilidade,
experiência e qualidade de quem é sábio. A obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Aquilo que nós recebemos de Deus, né? Nós devemos aplicar a palavra de Deus. Ela está sendo sempre repetitiva, de maneiras diferentes, mas para que nós possamos, né? O Senhor diz que a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Provérbios capítulo 4 e o versículo 5 e 8. E não te esqueças nem de aparte das palavras da minha boca. Aleluia. Glória a Deus. Exalta e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Amém. Glória a Deus. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. A palavra está dizendo. Nesse aspecto, o conhecimento, não adianta eu ter tanto conhecimento da palavra se eu não a pratico. Não adianta eu ter tanto verso bíblico na minha mente, se não há prática na minha vida. Porque é através da prática que vai me causar resultados na minha vida. Amém. Provérbios capítulo 3 e o verso 7, diz que nós não devemos seguir o nosso próprio entendimento, a nossa própria sabedoria. Amém. Quer ler, irmã Benilde? Não seja sábio a teus próprios olhos, tema ao Senhor e afasta-te do mal. Amém, amém. Segundo subtópico, Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria, irmão Antônio, o senhor poderia buscar a Daniel, capítulo 2 e o versículo 20, por favor? A irmã Fabiana, capítulo 16 de Romanos, e o versículo 27, por favor. O irmão Isaac, Provérbios 2, 6. O irmão Paulino, Efésios 1, e 16 e 17, por favor. Amém? Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria é um dos atributos divinos. É uma palavra que está escrita em Daniel, capítulo 2, e o versículo 20. Glória a Deus. Glória a Deus. O nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Glória a Deus. Amém, irmão. Obrigada. Irmã Fabiana, 16 de Romanos, versículo 27. Irmão Beto, 16, 27 de Romanos. Romanos 11, 33, irmão Beto. Por favor, mais uma vez, irmã. Ao único Deus, sábio, seja dado a glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Amém. Obrigada, irmã Fabiana. Amém. Ao único Deus que é sábio, e a sabedoria, Ele é a própria sabedoria. O nosso Deus, Ele é a própria sabedoria. Amém? Portanto, Deus é a sua fonte. Deus é a fonte da sabedoria. Provérbios 2 e o versículo 6.
venham o conhecimento e o entendimento. Amém, irmã. Obrigada. Porque o Senhor dá a sabedoria. Não existe uma outra fonte de sabedoria a não ser o nosso Deus. É Ele que tem outras palavras que Ele nos diz, o Senhor mesmo, Jesus, nos dizendo que não devemos nos estribar dos nossos próprios entendimentos, porque a sabedoria humana, ela não é uma sabedoria, né, perfeita. Mas a sabedoria do nosso Deus é perfeita. Efésios 1, 16 e 17. Irmão, por favor. Lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus nosso Senhor falado, Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Amém. Obrigada, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus por estas palavras. Aleluia. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. É Deus quem nos dá sabedoria. Lá em Tiago, eu creio que seja no primeiro capítulo de Tiago, e o versículo 5 é o 6. O Senhor nos adverte a pedirmos por sabedoria a Ele. Ele quer nos dar sabedoria. E Ele não nos lança em rosto quando falhamos. Não nos lança em rosto. Nós devemos pedir a cada dia a Deus por sabedoria. Porque Ele quer nos dar. Ele quer nos encher daquilo que vem dEle. E tudo aquilo que vem do Senhor é bom. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Ti. Irmão Beto, o senhor poderia estar lendo? Romanos 11, 33, por favor. Insondáveis são os seus juízos. Glória a Deus. Executáveis os seus caminhos. Amém. Glória a Deus. Leia mais uma vez, irmão. Eu sei que a gente não tem muito tempo para isso, não, mas essa palavra ela é tremenda. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. São insondáveis, são os seus juízos e quão executáveis os seus caminhos. Amém. Amém, irmão. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Ela é incomparável. A palavra do nosso Deus, ela é incomparável. Aleluia. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Efésios capítulo 1 e o versículo 8 e 9 diz assim: que Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. É dele. Não temos uma outra fonte. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, eu peço à amada igreja que em casa estejam vendo este livro, lendo este livro, este estudo bíblico, buscando mais para si, né? Aqui realmente, verdadeiramente, nós não temos muito tempo, 1 hora não é muito tempo para estarmos abrangendo todas as coisas, né? Mas é importante estarmos buscando tudo isso aqui. Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e os seus atos são igualmente sábios. Salmos 19, o versículo 7, ou em Provérbios, capítulo 3, 19. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Quando fazemos isso, o Senhor nos considera como pessoas sábias. Leia, irmã Benilde, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 6 e 7. Em nome de Jesus. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos,
naquilo. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória. Para a nossa glória. Amém, amada. Obrigada. Terceiro subtópico. O temor é o princípio da sabedoria. Essa palavra todos nós aqui conhecemos, né? Que fala ali no primeiro capítulo de Provérbios, fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando temos temor ao Senhor, já estamos sendo sábios. Quando entregamos, né, a nossa confiança, a nossa esperança, quando temos ali o temor do Senhor. E o temor ao Senhor não é medo. O temor ao Senhor é o respeito por Ele. É o respeito por aquilo que Ele é em nós, para nós, conosco. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio do saber. Provérbios 1, 7. A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. Quando praticamos isso, não é? Quando temos o temor. O temor a Deus produz entendimento. Romanos 12, 1 e 2. É uma palavra que a igreja muito conhece, né? Que o irmão Paulo fala aqui na palavra do Senhor. Sabeis, vós irmãos, né? Não devemos estar deixa eu ler aqui melhorzinho, não ficar aqui gaguejando todo o tempo. Glória a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós entregamos esse sacrifício a Deus, quando nós procuramos estar arraigado na sua palavra, a entender, a buscar entender em Deus a sua palavra, naquilo que Ele quer nos fazer entender, aleluia, nós estamos nos sacrificando, porque nem sempre nós estamos com desejo, estamos com vontade, mas mesmo sem vontade, mesmo sem desejo, nós temos que buscar, nós temos que chegar até a Deus. O versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é uma palavra que toda a igreja conhece. Amém? E seria maravilhoso a cada dia que nós coloquemos ela em prática em nossas vidas. E por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Efésios 5,15 está lá dizendo: em contraste, os que rejeitam ao Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. Né? Quando a gente não recebe, quando a gente não pratica, nós estamos sendo ignorantes. É a palavra que aqui está, esse estudo que está falando, está escrito em Salmos 14, o versículo 1. Quarto subtópico. Os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio que todos à sua volta, né? Está escrito ali em Salmos 119, o versículo 98 ao 100, né? Davi, quando ele disse que ele era mais sábio do que os próprios inimigos, ele era mais sábio do que os seus próprios mestres. Por quê? Até para quem não entende a palavra, não conhece a palavra do Senhor, ouvindo uma palavra dessa, acha que é um tipo de arrogância de Davi, né? Eu sou mais inteligente do que os meus próprios mestres. Eu sou mais inteligente, eu sou mais sábio. Não, é porque a palavra de Deus estava no coração de Davi. É por isso. E ele estava buscando, mesmo com as suas falhas, os seus erros, colocando essa palavra em prática. E é isso que Deus também pede de nós. Amém? Glória a Deus. Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar
os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Está escrito em Provérbios, capítulo 9, e o versículo 12. Dentre eles, acumula conhecimento, Provérbios 10, 14, ganha almas, Provérbios 11, 30, torna-se próspero, Provérbios 19, 8. Tem muitos benefícios colocarmos a palavra de Deus em nossas vidas. Eita glória! E exerce domínio próprio, Provérbios 29, 11. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforços na busca da sabedoria. Provérbios, capítulo 4 e o versículo 7. Terceiro subtópico, para acelerarmos um pouco, o tempo estar ali me dizendo que está curto. Terceiro subtópico, a Bíblia é a prudência para a vida. A Bíblia é a prudência para a vida. Glória a Deus. Ele fala que a Bíblia é um alicerce para a vida. A Bíblia nos torna pessoas sábias. E agora, a Bíblia é a prudência para a vida. Primeiro subtópico, o conceito de prudência. O dicionário Wycliffe esclarece que o termo hebraico, arum, é usado no sentido positivo para edificar uma pessoa sensata. Provérbios 14, versículo 8, depois o versículo 15 e o versículo 18, e o capítulo 15 de Provérbios e o versículo 5. E que o adjetivo grego, sinetos, enfatiza uma decisão inteligente. Provérbios 16, 21. O dicionário Vini destaca que o substantivo grego, phronesis, obrigado, irmão Antônio, glória a Deus, phronesis, e suas declinações, obrigada, irmã Benilde, suas declinações denotam sabedoria prática. Está escrito em Lucas 1,17, Efésios 1 e 8, acabei de ler o versículo 8 também, faz um pouco tempo, e que sínesis, sugere avaliação que precede a ação. 1 Coríntios 1,19. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Aleluia. Deuteronômio 30, 19. Esse versículo eu gostaria de estar lendo. Deuteronômio 30, 19. Deuteronômio. Amém. O céu e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra que está escrita também em Lucas, capítulo. Glória a Deus. Capítulo 10 de Lucas. Glória a Deus. Capítulo 10 de Lucas e o versículo 42. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Mas uma só é necessária.
A Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Porque Maria escolheu naquele momento estar aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Todos os irmãos conhecem essa palavra, né? E esta é uma palavra, quando escolhemos ela, nós adquirimos prudência, nós adquirimos mais juízo diante de Deus. Segundo o subtópico, a prudência dos justos. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Lucas 1,17. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Provérbios, capítulo 4 e o versículo 18, e o capítulo 5 de 2 Coríntios e o versículo 17, essa palavra, o capítulo 4 diz que, de Provérbios, e o 18 diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Amém? E essa palavra que está em 1 Coríntios 5, 17, diz que se nós somos novas criaturas, as velhas coisas todas passaram e tudo se fez novo. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. Efésios 1 e 8. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente, segundo a vontade de Deus. Efésios 1 e 9. Essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura das Escrituras e comunhão com o Espírito Santo. Essas palavras estão escritas em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, 2 Timóteo 3, 14 e 15, Efésios 5, 18, já tiveram algumas palavras que já foram lidas nesta manhã aqui. Terceiro subtópico, os benefícios da prudência, os benefícios que a prudência nos traz. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Provérbio 1, do versículo 1 ao 6. Você pode estar lendo, irmã Benilde, por favor? Bem rapidinho aí. Glória a Deus. O livro de Provérbio é um livro precioso para as nossas vidas. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência, ao jovem conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Amém. Nós só vamos poder adquirir todas essas coisas quando estivermos dentro da prudência de Deus, dentro da sabedoria de Deus, dentro desta palavra. Glória a Deus. Dentre eles, destaca-se o autocontrole para não revidar ofensas. Eita glória! Eu preciso muito, Jesus. Provérbios 12, 16. A humildade para não exibir conhecimento. Também muito preciso. Glória a Deus. Não é? Provérbios 12, 23. A correta tomada de decisões. Provérbios 13, 16. O pensar antes de agir. Eita glória. 13, 16, perdão. Provérbios 13, 16. O pensar antes de agir, para não ser influenciado. Provérbios 14, 15. O alcance. O Senhor está dando aqui algumas sugestões, né? Para que a gente
leia essas palavras e ali nós estamos alcançando esses benefícios aqui, né? Está nos dando dicas, né? Para que possamos entender aquilo que é necessário sabermos. O alcance de boa reputação e alta posição. Provérbios 14, 35. A sujeição ao aprendizado e à correção. Também preciso Jesus muito. Provérbios 15, 5. E o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Provérbios 22, 3. Nos evangelhos, Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida, como já foi lida hoje pela manhã, em Mateus capítulo 7 e o versículo 24, que diz que todo aquele que recebe a sua palavra, todo aquele que toma a sua palavra de Deus e a pratica, né, ele assemelha-lo-á como o homem prudente, o homem sábio em outras traduções, né? Procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade, como está em 24 de Mateus e o versículo 45. Por fim, cuida com esmero da sua vida espiritual e mantém acesa a chama do Espírito Santo. Mais uma, aleluia, glória a Deus, mais um benefício que nós temos pelo poder da palavra de Deus. E esse é um dos maiores, manter acesa, aleluia, a chama do Espírito. E em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécios, como está escrito no capítulo 5 de Efésios e o versículo 15. Aleluia. Glória a Deus. Também tive ali quando manter acesa a chama do Espírito, está escrito no capítulo 25 de Mateus e o versículo 4. Isso eu acredito que seja aquela palavra que fala das virgens, das prudentes, né? Das 5 prudentes, né? Glória a Deus. Chegamos à conclusão. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Mateus 7,14. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebemos a sabedoria e a prudência em nosso andar como filhos da luz, como somos. Amém, amada igreja? Porque nós somos filhos da luz e que esta luz possa resplandecer em nossas vidas a cada dia, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e agradeço também a paciência da amada igreja para comigo. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.